certo? Então, é o setor privado, a previdência privada, pegar esse quinhão relacionado a esses recursos que giram em torno disso, entendeu? Então, tem os bancos por trás disso. Esses são um dos motivos em relação à previdência. Então, por isso que tem que estancar. O Lula precisa voltar urgente, tá? Para estancar esses crimes que eles estão fazendo com o Brasil. São muitos desafios, eu acho, que tem pela frente. Chico, primeiro agradecer mais uma vez o espaço aqui da TV Cidade, o pessoal que sempre acompanha. Agradecer o Gilmar por ter vindo. A gente fez questão de trazer o Gilmar aqui na TV Cidade para conversar com vocês, para conversar com os telespectadores, porque isso que o Gilmar falou ele é fundamental, e o Vale do Paraíba não está isolado das consequências que estão acontecendo em todo o país, das consequências desse golpe. Aqui no Vale, viu, Gilmar, a gente tem uma quantidade de desemprego absurda. E como é reflexo em todo o país, os jovens e as mulheres estão na maior camada dos desempregados hoje aqui na nossa região, em Taubaté. E existem várias questões que levam a isso, né? As gestões municipais, que são bastante difíceis, que não conseguem ter uma visão macro da situação, a região metropolitana do Vale do Paraíba, que não dialoga para resolver as questões da região como um todo, mas a gente precisa entender que nessa eleição a gente tem uma oportunidade de rever esse tipo de coisa. É interessante porque a gente traz o Gilmar, nós trouxemos o Suplicy, e às vezes as pessoas não sabem que esse ano nós vamos voltar para 2 senadores, né? E o PT fez uma longa conversa, um longo diálogo para que a gente escolhesse os melhores nomes para representar a gente nessa chapa, né? Então, trazer o Gilmar e o Suplicy, que tem perfis diferentes, e entender a importância de que os dois consigam acessar essas vagas, porque a gente tem uma série de coisas que precisam ser construídas, é fundamental. Isso é uma coisa, então, para a população entender que é diferente, que a eleição para Senado muda, né, de acordo com as gestões. E a gente está aqui, viu, Gilmar, com demandas bem específicas da nossa região, e eu acho que o desemprego é o que mais bate na porta da casa das pessoas. Eu tenho rodado o Vale do Paraíba inteiro, o litoral norte, e o que as pessoas conversam com a gente precisamos trazer o Lula de volta, porque na época do Lula a gente não estava passando as dificuldades que a gente está passando hoje. O Chico debate muito isso aqui. Nunca se ganhou tanto, né? Como na época do Lula. Nunca. Acho que tem uma série de coisas. O Vale do Paraíba, por exemplo, é uma região universitária. Nós temos a Univap, nós temos a Unital, Taubaté tem uma universidade que é uma autarquia municipal, mas que cobra preços altíssimos. E isso precisa ter um debate em Brasília para que a gente consiga rever o modelo de gestão da universidade, para que a gente consiga ter tornar a Unital uma universidade acessível para a população, né? Hoje, da forma como ela está, ela afasta, ela não tem, as pessoas não conseguem acesso a ela. Então, toda essa pauta depende de que a gente tenha boa representação, tanto no Senado quanto em Brasília. Sem contar que a gente avança, eu queria até que o Gilmar falasse um pouco mais, para um negócio que a gente chama que é o tal do plebiscito revogatório, né? Eu queria falar sobre o plebiscito, mas eu quis bloquear. Porque entra na questão da reforma trabalhista, né, Gilmar? Então, o plebiscito regulatório é em função da reforma trabalhista. Nós, como destruiu a consideração da lei do trabalho, nós temos e realmente o mundo do trabalho ficou totalmente desguarnecido e está prejudicando milhões de brasileiros, e o único jeito de você resolver isso é revogar essa legislação, tá certo? Porque você vê que os sindicatos deixaram de ter o seu papel, não tem mais a intermediação do sindicato. Hoje, quando um trabalhador ele é mandado embora, a rescisão ela é feita... Não precisa nem fazer a homologação no sindicato, é evidente. Olha a força, qual que é a força do trabalhador junto ao empregador? É evidente que é desproporcional, tá certo? O trabalho intermitente é uma aberração, tá certo? Você usa a força do trabalho no momento de pico, depois você joga fora como se fosse um bagaço, né, de laranja, quer dizer, suga, depois não precisa mais, quer dizer, ele fica fazendo o quê nesse intermediário dessas horas livres, como se não fosse um ser humano. A questão a força do sindicato, quando o empregado entra com uma ação, ele se sente injustiçado, ele entra com uma ação contra a empresa, se ele perde, ele é obrigado a pagar as custas
do outro lado, quer dizer, é uma coisa totalmente absurda, não tem sentido isso mais. Então, são coisas, a pejotização que eu falei. E fizeram questão de tirar a renda, né? Como o sustento do sindicato, que é a contribuição sindical. Que é justamente para enfraquecer o sindicato, para não ter poder de força e poder mobilizar os trabalhadores. Você sabe que aqui na região nós tínhamos representantes em Brasília no momento, né, deputada e deputado federal em Brasília, que votaram favoráveis à reforma trabalhista, dizendo, enganando a população, de que isso aumentaria a demanda de emprego, que isso ia ajudar a gerar emprego e melhorar a qualidade. E a gente anda pelas ruas e o povo fala, a gente foi enganado. Né? Não melhorou o emprego. Não melhorou. E realmente, e quando tem emprego é o subemprego. Né? É o subemprego. E essa região, ela tem duas características que eu considero assim, importantíssimas, que dá para trabalhar. Primeiro, é uma região altamente tecnológica, de ponta, tá certo? Você tem um centro tecnológico aqui, que foi o governo Lula que implantou, eu acompanhei na época que era deputado federal, e fica em São José dos Campos, mas na verdade é para a região como um todo. Você tem empresas altamente tecnológicas, por exemplo, um emprego qualificado, que é fundamental, e ao mesmo tempo é uma região que tem uma vocação, do ponto de vista do turismo cultural, ecológico, que é fantástico. Então, e tem que discutir também isso e potencializar esse turismo ecológico, cultural, folclórico, e que às vezes não é potencializado. Então, você tem que ter deputados, senadores, prefeitos, governadores, que discutam isso junto com as universidades, a vocação de cada região. E, ao mesmo tempo... E de forma criativa, né? A gente tem aqui na região do Vale do Paraíba, que pouco se discute, o potencial imenso para a agricultura familiar. Né? Existem muitos trabalhadores rurais que produzem uma alimentação saudável, orgânica, mas que não conseguem ter inserção nesse mercado direto, justamente por conta de uma exploração de alimentos que vêm aí envenenados e tal. Então, se a gente souber pensar sobre isso... Você foi visitar o sítio do Pica-Pau Amarelo antes de vir para a entrevista? Eu vi inclusive a charrete do Mazzaropi lá. Mas, além disso, também do ponto de vista de infraestrutura e de transportes, o que essa região ela permite, e tem que fazer um debate também, do ponto de vista estrutural, de fazer o ferroanel, do ponto de vista da organização do sistema viário. Você precisa ter ligações ferroviárias com o porto de São Sebastião, com o porto de Santos. Está demorando muito para fazer a duplicação da Tamoios, mais de 9 anos que está demorando isso. Essas ligações ferroviárias... E não se mexe na Oswaldo Cruz. Entendeu? Oswaldo Cruz que pode fazer extensão do Oswaldo Cruz com a Carvalho Pinto, a continuação, tá certo? Então, tudo isso, você pode desenvolver essa região do ponto de vista macro e de geração de empregos, porque o grande problema para você trazer empresas, e mesmo as empresas crescerem e se desenvolverem e ampliarem, a infraestrutura é fundamental. Sim. E aqui é um eixo fantástico, São Paulo e Rio, e o fato de estar o litoral e o fato de ter esse porto de São Sebastião e Santos, aqui, se você cria essa estrutura, essa logística e essa integração de modais, isso aqui explode do ponto de vista do emprego e emprego de qualidade. Isso que o Gilmar está falando, ele depende que a gente tenha representatividade no Senado, na Assembleia Legislativa, lá em Brasília, mas fundamental que a gente consiga ter o governo do Estado, que pense para isso, né? E nessa linha, regional, o desenvolvimento regional depende de uma política estadual, e o companheiro Marinho tem feito esse debate de forma extremamente qualificada, de construção dessas vocações econômicas para cada região, faz o debate na questão da saúde, que é um gargalo, um problema que nós temos aqui na região. E o Marinho tem trazido isso de um debate extremamente qualificado, e acho que a população está no entendimento de que essas forças precisam andar juntas, precisam se conversar, e essas políticas precisam ser pensadas de uma forma estratégica. É isso que o PT está se propondo. Então, até pode, tendo representação, pode ser uma cidade turística, né? Pode ser uma cidade... Polo regional turístico. Você está a 45 quilômetros de Campos do Jordão, 94 de Ubatuba, melhor das praias do Brasil, do centro,
Não, próximo de São Paulo é próximo do Rio. Próximo. Você tem tudo. E Não todo, é- e todo o turismo, É. também religioso, né? E a Você questão está do 40 turismo quilômetros de religioso. Aparecida, 45 E a de gente Guará, fala muito da e nossa 90 da Canção localização, Nova. né? Que a gente está perto de grandes tudo. espaços, mas o turismo de Taubaté, especificamente, é muito pouco explorado. Nós temos uma quantidade de cachoeiras que é pouquíssimo explorado. Nós temos um turismo rural, com capelas, com prédios históricos. Nós temos um turismo industrial, o CTI, tudo que deixou de riqueza arquitetônica. Isso tudo está sendo ruído pelo tempo. Não tem investimento, a universidade não tem investimento para trabalhar com pesquisa nessas áreas. Nós não temos sequer um curso de turismo na Universidade de Taubaté que possa ajudar a construir uma mão de obra qualificada para Eu isso. preferi Taubaté por um minuto, né? Você tem um minuto e tem a caneta para fazer uma vez só. Né? Como engenheiro, eu saio da figureira, saio lá de cima das figureiras e chego em Quiririm um trem. Não precisa nem ser o BRT. Você pode fazer o trem. Quiririm, uma das principais colônias italianas gastronômicas que tem no estado de São Você Paulo. sai ali da Imaculada com as figureiras que manda pavão para o mundo inteiro, né? Que manda Artesanato único para o mundo inteiro. Você sai dali e chega em Quiririm, que é o centro gastronômico. É a imigração italiana que está lá, tem a festa de Quiririm, uma das mais famosas. Já foi muito importante, né, hoje em Mas já dia. está na 38ª edição. Então, e junto aqui você monta as estações pequenas, né? Aí no sítio do Pica-Pau Amarelo, aqui no Marco Zero, que é aqui na Praça do Epaminondas, e no Parque do Itaim, você faz isso aqui um centro turístico. Desde que tenha diálogo com o povo, né? Você sabe quando fizeram a concessão das ferrovias, não permitiram que as concessionárias pudessem usar para o transporte de passageiros e para turismo. Então você tem um espaço ocioso na ferrovia, as concessões foram feitas para o transporte de cargas. E é evidente que o trilho fica lá, um espaço ocioso por muito, muito tempo, tá certo? Durante o dia e a noite. E aí não permite que se use para transporte de passageiro e para o turismo. Então, isso a gente tem que rever, inclusive, porque é uma coisa mais absurda do mundo do que fizeram, da maneira que fizeram essas concessões. E nós temos que, além de rever isso, você tem que reformar aquelas que não estão sendo usadas, das ferrovias, e também ampliar tanto para efeito de transporte de passageiros, como para o transporte para a questão do turismo. Quer dizer, explorar essa questão, e nada melhor que você fazer de via trem. O mundo inteiro faz isso. E o Vale do Paraíba é privilegiado nesse sentido, né? Nós temos condições de explorar isso para o povo, muito mais do que só para uma indústria que nem está aqui presente na nossa região, né? Então, como que a gente faz para pensar? Acho que o Gilmar é importante porque ele traz um conhecimento técnico e político nessa área, né, já de longa caminhada, uma trajetória nessa área de mobilidade, e que ela consegue fazer com que a gente encontre essa política regional e some forças para que, porque a gente já sabe muito bem, e acho que a população aqui está ciente de qual é o potencial, tanto que o povo não sai daqui, a população só cresce, as pessoas estão vindo para o Vale do Paraíba, mas quando a gente está falando de fome, de desemprego, de um aumento da população de rua imensa, que está extremamente ligado à questão do desemprego no Brasil, e dos jovens, principalmente jovens que conseguiram qualificação na época do Lula, que tiveram acesso ao ensino superior, mas estão todos desempregados. É uma geração inteira com qualificação formal que está sendo desperdiçada em subempregos ou no desemprego. Isso precisa ser revertido imediatamente. A gente não tem mais tempo para esperar, porque a consequência disso a médio e longo prazo é catastrófica, né? Para a região e para todo o país. A hora é agora. Fazer isso, geração de emprego, investimento na saúde, investimento em educação, para valer, recuperar nossas escolas públicas, recuperar do ponto de vista de melhoria dos salários dos professores, fazer com que os professores tenham dignidade para trabalhar, e aí você tem que dar salário, não dá para aceitar que um professor de São Paulo ganhe menos que um professor do Maranhão, um professor do Piauí, que é o que acontece hoje, que é um absurdo, por São Paulo ser o estado mais rico da federação, do ponto de vista do PIB.
qualidade do ensino nosso é muito ruim no estado de São Paulo. O ambiente de trabalho é um ambiente que parece mais uma cadeia, cheio de cercas, cheio de grades, entendeu? Não dá para ser. O ambiente escolar tem que ser um ambiente de liberdade, um ambiente de conhecimento, um ambiente onde as pessoas possam estar livres para pensar, para se divertir, para ser feliz, para absorver conhecimento e passar conhecimento, interagir entre elas. É interessante você levantar isso, Gilmar, porque Taubaté está hoje na contramão disso. Nós estamos, o PT de Taubaté acabou de entrar no Ministério Público com uma representação, solicitando investigação, porque o prefeito de Taubaté pediu para aterrar 2 piscinas públicas de bairros da periferia que estavam nas escolas municipais, que serviam como única alternativa de lazer para toda a população dos bairros, que eram piscinas novas, construídas há 6, 8 anos, pouquíssimo tempo, investimento alto, e lesou o patrimônio público da cidade, porque entende que a periferia e a educação não precisa ter lazer, não precisa ter esporte. Educação, cultura e lazer é um todo, gente. É como o passe livre. O passe livre, você não pode dar o passe livre só para ir para a escola no horário escolar. O passe livre ele tem que ser 24 horas, porque educação não é só ir para a escola, educação é namorar, educação é ir para o parque durante a semana. Acesso ao cinema, acesso ao teatro, acesso à rua. Esse é o conceito de educação que a gente tem que começar a entender, entendeu? Então, é uma visão atrasada isso. Isso é um crime que faz com e a gente está pedindo investigação. E não é à toa, e eu estava vendo hoje, aqui no Vale do Paraíba, das 10 cidades mais violentas do estado de São Paulo, 5 aqui do Vale do Paraíba. 5. Né? A região do Vale do Paraíba, das regiões do interior, é a região com maior índice proporcional de homicídio. E você sabe quem que está morrendo? Quem que são? Na hora que a gente vai puxar as mortes, são jovens com até 24 anos, representam quase 40% desses homicídios. Eu estive no bairro Santa Teresa essa semana, conversando com jovens, com as crianças de lá. E eles estavam falando da piscina, né? Eles falaram, a gente costumava vir para a piscina. Aí eu falo, quando vocês não estão aqui, vocês estão onde? Na rua. Tem abordagem de traficante? O tempo todo. Então, quando o Estado se isenta de conversar com jovens, sempre vai vir o crime organizado para tentar ocupar esse espaço. E a gente tem que entender isso como sendo a nossa responsabilidade e cobrar que isso... O caminho, né? Para a casa do governador, sem Taubaté, o governador é de Pinda, né? Geraldo. Mas parece que esqueceu do Vale do Paraíba, né? Mas ele lembrou. Mas o povo está esquecendo dele no estado de São Paulo, porque ele está... Ele fez presídio de ponta a ponta. Ao invés de fazer faculdade, universidade, fazer escola. Mas parece que o povo de São Paulo está começando a esquecer dele, porque não está lembrando dele nas pesquisas. Graças no Brasil já esqueceu há muito tempo, mas São Paulo está esquecendo. Eu acho que o Vale também, porque o Vale só consegue lembrar um monte de presídio que ele pôs, e o envolto, né, em torno desses presídios também. O sucateamento da saúde também é responsabilidade do governo do Estado, né? Sim. Existe toda uma política de privatização da saúde, mas para eles justificarem essa privatização através das OS, eles antes sucatearam o serviço público. A população tem sofrido hoje, aqui no Vale do Paraíba, a gente tem visitado, a gente tem tentado contribuir de alguma forma com isso, mas é muito difícil lidar com uma política que não enxerga a população como sendo o principal objeto de investimento e tal, e que enxerga, tem outros interesses, né, que é o caso do governo do Estado de São Paulo, que ainda hoje, mesmo com a saída do Alckmin, com a vinda do Márcio França, a política é a mesma. É a mesma, nomeações e... E se você pegar o Alckmin, pegar o SCAF, o Márcio França, todos apoiaram e apoiam o Temer. Sim, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, né? E se você pegar Tamoios, né? 8 anos, obra atrasada. Eu estava ontem em Guaratinguetá. Caraguatatuba. Caraguatatuba. Hospital regional lá. Até hoje não entregaram o hospital regional lá, tá certo? Porque anos e anos, o esqueleto, assim, décadas sem entregar o hospital regional. Então, essa política de organização do sistema viário entre os modais nunca se preocuparam com a região metropolitana aqui de São José dos Campos e região Taubaté, percebe? Nunca discutiram uma política de geração de do coordenada com a questão
de indústria de ponta, com a questão de turismo religioso, turismo ecológico, o turismo na área cultural, nada disso. Então, por que eles estão mais quase 30 anos no governo? Para que serve? Tá certo? A serviço de quem, né? Exatamente. Então, esse é o problema, né? Quer dizer, o emprego assim, assustando todos os dias, vindo todos os dias, aumento da violência, qualidade da educação piorando cada vez mais. E assim como a educação é um todo, né? A saúde também é. A saúde, ela vai muito além do que a construção de hospitais. Se a gente não pensar no saneamento básico, se a gente não pensar no lazer, na qualidade da alimentação que não tenha veneno, como tem hoje, se a gente não conseguir enxergar isso de uma forma macro, a construção de hospital é para receber quem já chega com questões, né? A gente precisa investir em saúde preventiva, a gente precisa investir na atenção básica. E isso é urgente. Eu acho que a população entendeu. O povo sabe que o PT tem o compromisso de agir de forma participativa e com o povo e para o povo. E eu acho que na situação que a gente está hoje aqui no Vale do Paraíba, de forma tão gritante, não existe outra alternativa senão a gente não pensar nas eleições de 2018 como uma grande oportunidade de rever o que a gente quer para o nosso futuro. A gente está chegando no final, mas eu não vou deixar de tocar num pequeno assunto. E aquilo para mim é um modelo, né? Eu fico em São Paulo todo dia, sou engenheiro. E a SP Trans, junto com os terminais todos, e a mobilidade urbana que foi criada em São Paulo, Salvador é daqui. Sim, tudo bem. Vocês dois eleitos podiam ajudar a gente. Não tem mobilidade aqui. Né? Os nossos ônibus disputam todo o espaço o tempo todo com carro, com bicicleta, embora a gente tenha aí uma pseudo. Para a gente evoluir em mobilidade urbana, Chico, primeiro precisa ter um outro entendimento do que é o espaço público. Ou a gente tem administradores que pensam no espaço público como um espaço democrático, um espaço pensado para pessoas, ou sempre vai ser uma mobilidade urbana restrita a interesses de grandes empresas e a outras coisas que não dá nem tempo para a gente citar aqui de tão complicado que é. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, não estou falando lá do Gilmar, não tenho nem uma moral, que é uma pessoa que entende muito, mas a gente conseguir enxergar a mobilidade urbana numa forma muito mais complexa. Eu participei em São José dos Campos da elaboração do plano de mobilidade urbana, estive quase um ano na gestão do Carlinhos Almeida lá. Nós trabalhamos muito numa outra lógica, onde você privilegia o pedestre, a bicicleta, o transporte público, e aí gera aquelas polêmicas, mas a população entende a importância da criação dos corredores. São políticas que são municipais, muitas vezes, mas se você não tiver uma visão macro junto com o governo do estado, elas não conseguem pensar. A gente tem cidades muito próximas aqui, né? A distância de Taubaté para Tremembé, Taubaté para Caçapava. As pessoas usam os serviços públicos das cidades de forma integrada, trabalham em outros municípios. Então, se esse transporte, se essa mobilidade também não for pensada num contexto regional, dificilmente a gente consegue caminhar, né? Acho que é isso que é importante. Tem que fazer uma tarifa integrada, do ponto de vista regional, única. Não tem sentido de você fazer tarifas diferenciadas de cidade para cidade. Um planejamento de linhas também, de horários. Fazer faixas exclusivas, corredores, e é isso, ter calçadas com segurança, generosas para o pedestre, priorizar realmente o pedestre, e segurança para o pedestre, que é o setor mais frágil de toda essa cadeia da mobilidade, junto com o transporte ativo, o ciclista e outros, né, skatista, pessoa com carroceiro e outros, canda de patins. Então, e tem que ter espaço reservado para ele, com segurança. Evidentemente, também, para quem usa o transporte público. Quer dizer, o viário, ele é finito, tá certo? E o usuário do transporte individual, ele usa um espaço 7 vezes maior que ele mesmo, tá certo? Então, o que sobrar é dele. Agora, você tem que ter um transporte público com segurança, com preço acessível, com qualidade, no sentido de fazer com que todos andem no transporte público, tá certo? Até para aqueles que precisam efetivamente andar no transporte individual, possam andar com transporte individual. Do contrário, se não fosse isso, se todos forem optar por usar o transporte individual, trava a cidade, que é o que está acontecendo. Então, nós temos...
Nós temos que incentivar cada vez mais o transporte É público. preciso ter coragem. E aí né? precisa fazer corredor de ônibus, BRTs, VLTs, fazer faixas exclusivas. O legado que vocês deixaram em São Paulo foi maravilhoso, né? Vocês diminuíram a viagem de Quase que eu volta, fico com o cabelo branco. Pode dizer. mas foi... Uma pena que chegou o Dória depois e conseguiu piorar os índices de mortalidade no Ele aumentou, isso é bem lembrado. Ele mexeu Ele nas aumentou, marginais, ele ele mexeu. aumentou de novo, ele aumentou a velocidade das marginais, aumentou o número de mortes, infelizmente. Nós reduzimos 35%, estávamos cumprindo a meta da ONU. Ele assumiu, aumentou e voltou a aumentar o número de mortes, de acidentes na cidade de São Paulo. E eu recebi a notícia essa semana, no meio da semana, nós fizemos a 50 km por hora na cidade de São Paulo, né? Londres estava a 50 km por hora e Londres diminuiu de 50 para 32 km por hora. Para vocês terem uma ideia, para diminuir ainda mais, e lá é 1,5 morte por habitantes. E em São Paulo deve estar hoje A gente em faz torno de 7 mortes por Paulo, habitante. eles fazem pedágio, né? Eles cobram até a entrada. Em São Paulo está 7 por habitantes, que é um dos menores índices do Brasil. Em Londres está 1,5, 2. E mesmo assim eles diminuíram para 32 km por hora. E em São Paulo tem essa grita. Mas aí a gente não se preocupa com a vida. Mas foi um trabalho fantástico que vocês deixaram em São Paulo, né? Salvador, você, enfim, O Salvador PT, ajudou a administração, muito lá. Ele é administração do um engenheiro competente, uma pessoa que ajudou muito a administração na SP Trans, articulado com a CT, com todo o sistema de transporte, com as outras secretarias. Ele é uma pessoa bastante competente e ajudou muito a cidade de São Paulo. E a gente fez um lindo trabalho lá. Eu quero deixar no finalzinho os parabéns para a Júlia, né? Sobre vocês entraram no Ministério Público, né? Sobre o aterro da... A gente está com duas questões junto com a Defensoria Pública e com o Ministério Público aqui em Taubaté. Primeiro, dialoga muito com a questão regional, que o prefeito de Taubaté expulsou 24 crianças com necessidades especiais, com deficiências da Escola Madre Cecília, porque elas não estavam com a residência aqui na cidade. Então, justificando que ele não tinha obrigatoriedade de arcar com as despesas dessas crianças, ele expulsou de um dia para o outro, sem diálogo, sem adaptação, sem um sistema gradativo e principalmente desrespeitando a região metropolitana do Vale, que poderia trabalhar na criação de convênios entre os municípios e tal. Isso é uma questão que a gente tem atuado, a gente entende que é uma ação, uma atitude desumana. A gente tem crianças com síndrome de Down, com autismo, que estão fora da escola hoje, graças a feito, e do dia para a noite. E com relação ao aterramento das piscinas, a gente vai exigir investigação do Ministério Público, lesou o patrimônio público da cidade e comprometeu o lazer em bairros importantes que precisam ter esse olhar. Então, o Ministério Público deve fazer essa investigação e nós não vamos sossegar até entender, cobrar os laudos técnicos que justifiquem esse aterramento, né? O Salvador Curie tem, e a bancada do PT na Assembleia Legislativa, dado suporte para que a gente consiga encontrar os mecanismos jurídicos para entender toda essa situação, e a gente espera que exista um mínimo de diálogo do poder público com a população. Não dá para aceitar que a situação continue do jeito que está. O PT de Taubaté está bem empenhado nesses assuntos. O PT também é representado. E a Câmara Federal vai fazer a diferença lá. Vai. Que brigar lá também. Obrigado, Chico. Eu que agradeço. Obrigada, Chico. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Até semana que vem.